Boa tarde. Vocês podem me ouvir aí? Rodolfo, tá me ouvindo? Sim. Ah, ok. Eu não vou monitorar a parte de Instant Messaging, então, caso precise falar alguma coisa comigo, pode, se a apresentação travar, alguma coisa assim, pode me avisar, por favor. Esse é o Latam Office 365 Support Academy, segunda sessão, a última sessão Exchange Online Archiving. Ainda estamos fazendo com que o vídeo da sessão seja disponibilizado no canal de YouTube. Assim que a gente tiver o link, a gente manda para todo mundo. A próxima sessão vai ser dia 2 de dezembro com meu amigo Rodolfo, que está aí no chat. A gente vai falar de Mailbox Auditing. E, na verdade, eu estou muito ansioso para esse Mailbox Auditing, porque a gente fez um blog disso, a gente comentou bastante disso. Tive alguns clientes que conversaram sobre Mailbox Auditing, porque eles queriam saber como auditar o que eles queriam. Necessariamente coisas muito específicas ali. E aí, na sessão, a gente vai falar disso. Na sessão de dia 2 de dezembro, a gente vai falar sobre como habilitar o Mailbox Auditing, como funciona, como exportar, como ler os logs, e aquelas coisas que a gente não aprende a não ser na prática ou de alguém do produto mesmo explicando. E o Offline Mode, hoje a gente vai falar não só do Offline Mode, porque se eu focasse só no Offline Mode ia ser uma sessão muito curta, que é muito simples. O Offline Mode é uma funcionalidade que veio do A15, é uma coisa bem curta para explicar como é que ele funciona, tanto que ele já vem enable by default na organização, o usuário final que teria que habilitar ele. Porém, eu vou falar nessa sessão como que eu configuro o offline mode, se eu sou uma empresa que não quero ter o offline mode, ou se eu sou uma empresa que quero ter, como ver as configurações dele, o modo offline, como ele funciona, e eu vou falar de apps overview também, ou seja, algumas outras apps que eu vi no OA que eu acho interessante trazer aí para vocês para conversar sobre como a modo de funcionalidade de app funciona. Por que eu vou falar de apps? Porque quem hoje tem, por exemplo, a gente que trabalha na Microsoft, a gente tem um Windows Phone, a gente tem um Surface, a gente tem um tablet que tem um Windows 8.1. Então tudo é focado em app. Então hoje eu entro no meu Xbox, eu vejo Internet Explorer pelo Xbox, eu uso meu Windows Phone, eu uso o Smart Glass no Windows Phone que acesso o Xbox. Quando eu estou no meu tablet tem um jogo, o achievement daquele jogo, ele vai popular na minha conta live, que eu vou ter o achievement do jogo do Windows 8, do jogo do Windows Phone e do Xbox. Lógico que minha vida social vai para o espaço, porém, temos aí apps e temos todas as funcionalidades de uma integração. Isso que a Microsoft pensa hoje em dia é mais integração do que qualquer outra coisa, né? Essa sessão traz funcionalidades do produto, da plataforma 365. Não vamos interpretar o conteúdo da sessão como fonte oficial de informação. Para isso, consulte um especialista local ou um parceiro. A sessão está sendo gravada. Caso você não deseje aparecer na gravação, por favor, abandone a sessão. Como eu falei, o objetivo da sessão é a gente fazer um overview aí das apps que estão disponíveis no Office 365, como instalar, como configurar. Eu vou falar da função do modo offline para o Office 365, OA. Vou fazer uma demo das configurações de, se não me engano, são 3 demos que eu tenho. Uma demo mostrando como funciona a app, outra demo que funciona o offline mode, e mais uma que eu esqueci, mas eu vou lembrar no meio da sessão, e vou explicar como funciona uma função do modo offline. Então, comparando lá com aquele Office 365, aquele famoso Office 365 laranja, que a gente chama aqui na Microsoft de Wave 14, o Wave 15 trouxe um OA, ele trouxe um OA novo, baseado no Exchange 2013, onde não só pegamos as funcionalidades do Exchange 2013, porém trazemos mais funcionalidades para o modo da nuvem. Eu já vou focar em quais são. O OA na versão 15 tem uma nova versão. Ele foi recriado desde o Wave 14, que é baseado no Exchange 2010. Você consegue utilizar ele no seu browser favorito, Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, e no seu device favorito. Como eu falei anteriormente, eu já consegui usar meu Office 365, minha conta do OA, em desktop, laptop, Surface, Windows 8 tablet, iPad, iPhone. Tanto que, se não me engano, no mês de julho saiu uma app para o próprio iPad e para o próprio iPhone para você instalar a funcionalidade do OA no iPad e no iPhone, o que funcionaram muito bem. E a gente discutiu isso no TechRed, a gente viu como funcionava lá, super legal, e é uma app que você instala no próprio device. E uma coisa que é muito interessante que é o offline ou online, que eu já vou focar o que é um offline ou online. Nada mais é do que se você pensar no modo Outlook online e modo cache também.
sem conectividade alguma com a internet. Vou falar agora de Social Network Contact Sync. É uma aplicação que vem no Office 365 que você consegue integrar os seus contatos de Facebook, LinkedIn, com os contatos da empresa. Eu vou mostrar isso como funciona. Essa importação acontece 2 vezes por dia, ou seja, se eu criar uma conta agora e sincronizar ela com o LinkedIn, ela vai sincronizar 2 vezes por dia, ela não vai ser uma coisa que vai fazer assim que eu sincronizo o LinkedIn, ele não vai sincronizar in time, ele vai fazer 2 vezes por dia. Os contatos são enviados para o Facebook. Uma coisa que você consegue ver o seu Facebook também é aqueles contatos que você tem no seu Office 365 e vice-versa. E você como administrador, um administrador como eu, que eu não gosto de ter Facebook sincronizado com o Office 365, então eu deixo só LinkedIn. Então eu posso desabilitar a função de Social Networking pela interface gráfica Exchange Admin Center ou pelo PowerShell. Simplesmente pelo PowerShell, fazendo ali o Set OA Mailbox Policy, nada mais é do que uma política do Web App, onde eu tenho Facebook Enable e LinkedIn Enable. Basta desabilitar isso aqui, o usuário não vai conseguir sincronizar, mesmo que ele selecione a opção lá. Como eu penso assim, lógico que a Microsoft não tem uma recomendação específica, mas eu como um administrador de empresa, um administrador de tecnologia, se eu pensar em habilitar o Facebook, eu acho que eu estarei ali habilitando algumas outras coisas que não me interessam. Porém, por isso no demo aqui, eu só vou fazer um demo do LinkedIn. E mais um parênteses aí, o Facebook ele é habilitado no Small Business, Middle Business e Academic. O meu plano trial aqui é Enterprise, então eu não vou conseguir mostrar isso para vocês. Por que seria interessante? Por exemplo, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas agora a Microsoft acabou de fechar um acordo com o governo de São Paulo que a gente vai disponibilizar aí milhares de contas para o Academic, para estudantes. Então, tendo uma função, por exemplo, do Facebook, nosso 365, na minha opinião, ele traz o usuário final, que nesse caso são estudantes, mais próximos à plataforma. Então, é uma ideia boa sim ter o Facebook Enable, mas vai variar do tipo de empresa e do tipo do usuário final que você tem. Claro que é uma escolha do administrador, e às vezes nem nossa, né? É uma escolha dos gerentes. Isso aqui é a opção de como fazer isso no Exchange Admin Center. Eu tenho lá o Mailbox Policy Default, ou claro, se eu quiser aplicar isso para alguns usuários específicos, eu crio uma política específica para aqueles usuários e seleciono a opção de edição. Nessa opção de edição, me aparece lá a opção de Contact Sync. Ali, LinkedIn Contact Sync. Eu consigo remover a opção, se eu quero desabilitar, ou deixar ela habilitada, ou habilitar ela em diferentes políticas para ter esse sincronismo com os meus usuários do Office 365. Vamos mostrar como isso funciona. Então, primeiro vamos lá no... Deixa eu logar no meu lab. Lógico, uma função de Exchange. Que a gente está falando de people, de contato. Estou falando de gal. Eu venho nas partes de policy, mailbox policy do OA, ou seja, permission. Terceira opção, all look web app policies. E você vai ver aqui que eu tenho... Deixa eu esperar ele abrir. Eu tenho aqui o Mailbox Policy Default. Se eu clicar na opção de edição, ele vai ter aqui nas features LinkedIn Contact Sync. Ali você vê, se está habilitado, os usuários estarão disponíveis para habilitar as conexões do LinkedIn, como se fossem contatos do Mailbox. Aí ele fala, when a user's connection updates the information LinkedIn, the contact will be automatically updated, 2 vezes por dia. Se eu tenho um contato lá que eu removi do LinkedIn, aquele cara que fica me mandando spam o dia inteiro, e eu removo aquele cara do LinkedIn, após um tempo, ele vai fazer o sincronismo com o Office 365 e esse contato vai sumir do Office 365. Ou se eu coloco lá aquele cara novo no LinkedIn, 2 vezes por dia, eu tenho um update que vai jogar para o OA do Office 365.
Você pode confirmar isso no nosso querido PowerShell. Se eu dou um get no mailbox policy, se eu dumpar todas as propriedades, mas eu quero filtrar display name e LinkedIn enable. LinkedIn enable true. Se eu der um get o mailbox policy, vamos jogar todas as informações para um log. Tem aqui, ó, em cima de LinkedIn já, o Facebook Enable True também. Claro que o meu Enterprise não teria essa função. Se eu fosse um Small Business, Middle Business, ou seja, se eu tiver uma licença Small Business ou Middle Business, eu consigo habilitar o Facebook Enable. Vamos ver como que o usuário final, esse é um administrador, porém ele é um usuário também, ele usa e-mail, é o Caio, administrador da minha empresa. Se eu clico aqui nos contatos do Caio, People, lembra que eu falei 2 vezes por dia? Essa conta eu adicionei ontem, porque eu sabia que se eu fizesse isso automaticamente na sessão, ia demorar para atualizar. Então eu tenho aqui os meus contatos do LinkedIn. Todos os contatos do LinkedIn, são diversos contatos aqui, juntos com aqueles administradores, os contatos locais da minha empresa. Se eu sou um usuário que eu tenho na organização a função de LinkedIn Enable, lá no Exchange, Permission, Outlook, Mailbox Policy, está habilitado lá LinkedIn, Social Networking, para a minha organização, ou seja, para o default, Mailbox Policy, se eu não tenho nenhuma outra, ou se eu tenho uma específica para 5 usuários, que são 5 usuários de marketing, que eu só quero que eles tenham, LinkedIn ou de Human Resources, que eu só quero que eles tenham. Então eu deixo o default desabilitado, crio um grupo, coloco aqueles 5 usuários lá, habilito. Esses usuários, eles terão aqui os contatos, só que para sincronizar você precisa clicar em Connect to Social Network, ou seja, People, Connect to Social Network. Claro que o meu já está habilitado, então ele vai pedir para Remove. E vai ter uma opção aqui, Enable, Active. E você dá Active e conecta na sua conta do LinkedIn, que ele vai sincronizar tudo. Por exemplo, como que eu uso isso, os contatos? Simples. Por exemplo, Rodolfo, eu não tenho nenhum Rodolfo na minha empresa aqui, na minha Gal. Se eu procuro em contatos, temos aí o contato do Rodolfo Lima, Gmail, que está na seção. Ou, se eu quero falar com o Leonardo, aqui, ó, os contatos do LinkedIn. Os 3 tagueados como LinkedIn. Então é assim que funciona a integração do LinkedIn para o Office 365 OA. Voltando para a apresentação. Como eu gerencio as apps? Os usuários finais podem instalar as aplicações pelo Marketplace, habilitar ou desabilitar as apps instaladas pelos administradores. E os administradores conseguem instalar as aplicações para usuários específicos, para toda a organização, pelo Marketplace ou pelos arquivos que a gente chama de Individual Manifests ou XMLs. É um XML que você pega do site. E eu consigo também bloquear os meus usuários finais a instalar apps. Ou seja, eu consigo fazer ali falar assim, vocês só vão usar as apps que a parte de TI, a equipe de TI, testar e aprovar. Ou seja, os usuários finais não podem instalar as apps e não podem habilitá-las. Os administradores podem criar uma política para fazer isso. Pelo PowerShell eu consigo, como eu falei, instalar pelo um manifest ou um XML. Eu simplesmente rodo o comando new app, organization app. A aplicação vai ter um manifesto público, ou seja, uma URL pública ou uma URL que ele compartilhe com você, onde tem o XML do manifesto, que nada mais é do que a aplicação em si, e ela vai instalar no Office 365. Eu nunca peguei um caso de manifesto, mas eu testei aqui no meu lab, funcionou certinho. A única coisa que eu vi é que existem empresas que vendem apps que não estão na Store. E eu não cheguei a testar como instalar pelo manifesto delas.
Ou seja, uma coisa que você tem que validar muito bem, porque você está instalando algo externo no seu Office 365 que não está na Store. Eu diria assim, cria um novo trial, faz um proof of concept, testa aquele produto que você está comprando numa versão de teste, e se funcionar tudo ok, você faz um projeto para trazê-lo para a parte de produção. Eu não recomendaria instalar nenhuma app que não esteja na Store sem um teste em um ambiente de trial anteriormente. Eu posso, como eu falei, eu posso instalar a aplicação para alguns usuários, em vez da organização inteira. Ou seja, eu pego o ID do app, na hora que eu faço o set, e eu coloco aqui o default state para os usuários 1, 2, 3. Eu vou fazer um demo disso, mostrar como é que funciona. E é claro, eu posso remover uma aplicação organizacional. Eu consigo remover a aplicação que foi instalada para a empresa inteira pelo App ID. Aqui é um print screen da onde que eu gerencio as apps. Claro que o Bing Maps é uma aplicação que vem instalada by default. Em todos os Office 365 Wave 15. E aqui eu vou mostrar as apps. Então eu sou um administrador. Deixa eu deletar esse e-mail. Discard message. Eu vou no Exchange. A administração do Exchange. Organization, porque é algo que você vai instalar para a organização, e Apps. Você lista aqui as apps que eu tenho na minha organização. Por exemplo, eu tenho o Bing Maps para todos, eu tenho o Law Toolbox para só os usuários da minha área de direito, só os advogados da minha empresa, eu tenho o Suggested Meetings e o Unsubscribe. Então, se eu quero adicionar uma app, lembra que eu falei? Você tem um URL com XML, ou você tem o XML em si, que é o arquivo da empresa que vai te fornecer, ou do próprio Store. Se eu clico aqui em Add from the Store, ele vai me redirecionar para um outro site, Office 15, Office Theater, ele vai me direcionar para o Store aqui. Então eu tenho Free Apps aqui, que o Office 365 recomenda. Aqui eu instalei ontem, foi essa, Law Toolbox, não testei nenhuma outra, posso testar agora. Free, não tenho ideia do que o Insightly faria. Clicando em Add, jogo para a minha página, o que ele faz? E-mail saved, parece que você cria algumas fotos, aqui, ó, para o contato. Bring the power of Inside Shortly. Inside App supports creating tasks, opportunities, projects. Tá, ele é meio que um task center. Então, Add. De novo, o redirecionamento aqui. Já vai para o meu Exchange Control Panel. Org install from URL, ou seja, ele pegou. Deseja instalar? Desejo. Instalando. Simples assim, eu consigo instalar uma aplicação da Store. You've added an app for Outlook. Será? Se eu clico em Apps, dou um refresh. Organization. Apps. E aqui está o Insightly. Ela está Disable. Ela vem com padrão Disable. Só instalei ela no Office 365. Não apliquei para nenhum usuário. Ou seja, se eu vier aqui no PowerShell. Claro que dá para fazer isso pela interface gráfica, muito mais simples, mas mostrando pelo PowerShell. Eu pego um get app. Display name, menos o app ID, vírgula o app ID, que é a informação que eu vou usar no segundo commandlet. Então eu aguardo o output desse comando. Eu mostro para vocês que aqui na interface gráfica eu consigo fazer isso. Optional, disable, enable, mandatory, always enable. Users cannot disable this app, como é a opção do Bing. Aqui, Insightly. Esse é o ID da minha app. Tem outros aqui, Bing, Suggested Meetings,
e unsubscribe. Eu posso rodar o set app menos organization app. A identity dela é essa. Default state for user enable. E aqui eu vou colocar para o VMS Lover, que é um usuário de teste. Eu tenho que colocar o usuário específico. Então, enable minus provided to specific users menos user list VMS Lover. Ok. Enable specific users e é o VMS Lover. Se eu for para o usuário VMS Lover, ele já vai ter essa app. Claro que eu não faço ideia do que essa app faz. Ela é um task center. Ou seja, o VMS Lover pediu para eu ter essa opção. Como eu não quero habilitar para a empresa inteira, eu consigo fazer isso só para o VMS Lover. Logo após testar a app e ter certeza que está funcionando. Uma app que eu já testei, que eu sei que funciona, é o Bing Maps da Microsoft. Como usuário final, vem para o calendário. Eu marco para o dia 8 um evento. Almoço barra reunião aos 365 Task Force time de suporte. Localização fogo de chão, ó. E eu dou um search Bing. Claro que meu proxy aqui deve estar para Redmond. Então, São Paulo. Vamos ver se ele acha. Achou. Fogo de chão. Ok. Reserva Rodolfo. Rodolfo Lima. E eu vou chamar também Caio Pessoa. E mais algum outro contato que eu tenho do... Qualquer contato, eu coloco começar na sexta. Duração de 1 hora. Reminder de 10 minutos. Busy. E send. Tem aqui. Claro que se eu clicar aqui no fogo de chão, 23 de maio, já está aqui o Bing me mostrando onde ele é, onde ele fica. Bem integrado essa app. Voltando aqui para a apresentação. O importante do dia é o OA Offline. O que seria o OA Offline? Quando o time de produto da Microsoft estava pensando nas novas funcionalidades que a gente podia trazer aí para a Wave 15, para a Exchange 2013 na nuvem, Exchange Online, a gente pensou num método assim. Vamos supor que eu tenho um plano que seja um plano de Kiosk, onde eu só tenho a parte de OA, ou mesmo um plano Enterprise, porém eu estou usando o modo de OA, não estou usando Outlook. E eu estou fazendo uma viagem e eu não consigo ter conexão com lugar nenhum. Porém, eu quero trabalhar, eu quero deixar as coisas lá em segundo plano, como eu faço com o Outlook, ou seja, o Outlook lá no modo cache sem conectividade. Eu vou trabalhando, faço draft, escrevo e-mail, envio. Lógico que o e-mail não vai ser enviado ali enquanto eu não tiver conectividade com a internet. Porém, ele fica lá no Outlook, no Outbox. E quando eu tenho conectividade, ele faz o sincronismo. Ele envia as mensagens, ele recebe as mensagens que estavam para ser recebidas. Eu não tinha isso no OA, porque o OA era uma integração com o browser, e o OA, se eu perdia a conexão, eu perdia a página. Isso mudou no Wave 15. O OA funciona do mesmo jeito que o Outlook. Ou seja, se eu escrevo alguns e-mails, envio eles não são enviados até que eu tenha conexão, porém eles ficam queued. Como isso funciona, já vou explicar. Porém, o que seria? O que eu consigo alterar enquanto eu uso o modo offline? Não tem ali uma receita de livro, ou seja, quantos e-mails por diretório, por pasta
consigo alterar no modo offline? Vai depender do tamanho do e-mail, vai determinar, o que vai determinar isso é o tamanho alocado, ou seja, vai ser o browser, vai ser o cache do browser, que vai falar quanto de tamanho eu consigo fazer para essa tarefa, porque, claro, pensando bem, ele ficaria em algum arquivo, em alguma base local da máquina. E isso quem vai determinar é o browser. Por exemplo, o Internet Explorer, eu falo com certeza que ele armazena isso num arquivo que se chama index.db. É um application indexed.db, ele fica em cache na máquina, ou seja, eu reinicio a máquina, o offline ainda vai estar lá, não vou perder aquilo que eu alterei, enviei pelo offline, e ele continua lá. Isso quem vai ditar para o Office 365, quem vai ditar para o usuário final é o browser, ou seja, escolha do browser onde eu vou ter o cache local. O que eu consigo alterar? Eu consigo alterar inbox, rascunho, itens recentemente utilizados, sincronizar, criar contato por mais de um ano de calendário, que ele vai sincronizar lá quando eu tiver conectividade. Isso funciona nas versões Internet Explorer 10 e superior, ou seja, as versões de update, claro. Chrome Safari não tem essa funcionalidade disponível para o Firefox. Eu coloquei aqui Internet Explorer 10 deve ser apenas habilitado quando o usuário final não estiver compartilhando o computador. Por quê? Pensa que se eu estou mantendo ele do modo offline, aquela informação vai ficar armazenada em um arquivo local. Ou seja, se eu tiver mais de um usuário utilizando um computador compartilhado com diferentes usuários, ele vai recriar. Lógico, isso é uma situação bem adversa. Se eu tenho duas pessoas que vão usar a função de OA offline na mesma conta, no mesmo computador, se eu habilitar essa função e utilizar essa função, ele vai criar o arquivo index de novo e o offline vai subscrever o arquivo. Ou seja, o usuário anterior vai perder todas as alterações feitas que ele estava ali esperando só uma conectividade para a internet para mandar os e-mails dele. Ou seja, deve ser apenas utilizado quando o computador não for compartilhado. Aliás, existe essa informação quando você está habilitando isso como usuário final. A opção de Offline Mode deve ser manualmente habilitada pelo usuário final. Sim. Por quê? Porque eu tenho que ter certeza que o usuário final está de acordo que ele está habilitando essa funcionalidade. Se eu sou um administrador e habilito isso para a empresa, o usuário final ainda tem que ir lá e habilitar isso, porque é uma função do browser e não da mailbox do usuário. É uma função do browser, o browser que vai ditar tudo. O browser que vai ditar se isso está habilitado ou desabilitado e o browser que vai ditar qual arquivo que ele vai jogar na máquina. E eu posso desabilitar por completo a opção do usuário por PowerShell, novamente, ou a Mailbox Policy. Tem uma política de Mailbox pelo Outlook Web App, onde eu consigo desabilitar se o usuário vai usar isso ou não. E esse é o comando. Eu vou logo vou focar nesse comando, as opções que eu tenho, o que cada opção faz, mas só para ter ali na seção de vocês. É o Set All Mailbox Policy, mesmo comando que a gente utilizou anteriormente na primeira demo. E a opção é -allow offline on computers. Allow offline on. No computers, all computers e private computers only. Tem essa opção na interface gráfica pelo Exchange Admin Center, de novo, Permissions, mudando a default ou a Mailbox Policy, ou, claro, se você quer ter uma política específica para usuários específicos. Então eu consigo habilitar isso para X usuários. E eu consigo habilitar ou desabilitar ou selecionar a opção de Private Computer Only. Como eu falei anteriormente, o usuário final tem que ir lá e habilitar o Offline Access. Não seria algo que ele teria que esperar o administrador e testar. Não. Isso é onde vem mais os casos. O caso do cliente que ele liga e fala, olha, eu habilitei o offline, mas não está funcionando para ninguém. Quando a gente vai ver o usuário final, não habilitou a função no browser. E eu vou mostrar como fazer isso agora. Então, administrador, Exchange. Permission. Outlook Web App, Policies. E aqui está a minha política, default. Venho para a edição dele. Offline Access. Isso aqui vem por padrão em qualquer conta migrada do Wave 14, uma conta
recém-criada do Wave 15. Offline Access está habilitado por padrão para a organização. Vai funcionar só se o usuário final habilitar, que é o que eu vou fazer logo logo. Porém, isso aqui é habilitado por default. Se eu sou uma empresa que não quero ter essa opção para nenhum usuário, não acho que é uma funcionalidade que eu devo ter, eu simplesmente coloco never. Offline access copies information from users' account to their device, which lets them use OA when they're not connected to a network. Por que eu deixaria never? A minha resposta é segurança caso eu tenha medo que aquele usuário final tenha ao computador ou o que ele estiver usando comprometido. O cracker, entre aspas, se ele for muito inteligente, ele souber usar as opções de browser, ele consegue pegar esse IndexDB e usar isso para benefício próprio. Claro que existem as coisas que o pessoal da Microsoft de segurança fala que são os Immutable Laws of Security, que é uma lei imutável. A lei imutável é, se você não tem acesso físico ao seu hardware, ele não é seu. Ou seja, se você perdeu aquele hardware, claro que aquela informação pode estar disponível por X maneiras. Por isso a gente coloca BitLocker, o que seja, porém se o seu acesso físico foi perdido daquele equipamento, ele não é mais seu. Nem a informação que está lá. Ele é da pessoa que conseguiu acesso. Leave. Deixa eu só ter certeza que eu não dei save no Never Allow. Never. Eu consigo fazer isso pelo PowerShell. É uma opção do set ou a Mailbox Policy. Deixa eu dar uma full. Vai isso para um log. Log.txt. Offline. Aqui. Ou seja, essa é a opção de Allow Offline On. Então, eu tenho três opções. Private Computers, No Computers, All Computers, que nem na interface gráfica. Só que aqui eu tenho uma explicação. The Allow Offline Parameter especifica qual computador que vai usar o OA no Offline Mode. Os valores existentes são Private Computers, No Computers ou todos os computadores. Se o valor estiver configurado para All Computers, que é o default, todos os computadores podem usar o Offline Mode. Lembra que eu falei que por default a organização sempre vai ter All Computers. Se você colocar Private Computers, só os usuários que selecionam a opção de Private, quando estão habilitando o Offline Mode, conseguirão usar essa funcionalidade. Eu já vou mostrar como é que isso funciona para o usuário final. Claro, se a funcionalidade estiver desabilitada, o usuário não vai conseguir usar. E aqui ele dá uma explicaçãozinha como funciona o Offline Mode. If the features enable, if users are using a supported browser, ou seja, Internet Explorer 10, Chrome Safari, Firefox não funciona, Internet Explorer 7, 8, 9 também não. Tanto que se você ver aqui no meu 10, versão 10.0.920, aliás, está até outdated. Quando eu atualizar o meu Windows 8.1, ele vai atualizar o browser também. Você consegue, como usuário final, habilitar on ou off. Aqui ele está falando como fazer turn, the gear, blá blá blá. Então vamos lá. Sou usuário final, eu venho para o Outlook. Clico na gear, offline settings. Está off, e o off é a opção default para todo mundo. Lembra? Tenho duas opções, duas configurações padrões. A primeira é que ele está habilitado. Essa opção está habilitada para a empresa inteira, a organização inteira. A segunda é que para todos os usuários está offline mode. Eu, como usuário, coloco turn on offline mode. Aqui ele faz aquele check. Lembra que no PowerShell ele fala private computers only e na interface gráfica também? Se eu coloco aqui, não sou a única pessoa que usa, se aquele private computers only estiver habilitado, eu não vou conseguir usar. Aqui eu vou falar sim. Eu sou a única pessoa que usa esse computador, aliás, não posso compartilhar esse computador com ninguém. E se eu não tiver uma conexão, eu vou conseguir usar o modo offline. If you see a message from your browser that asks for more storage, click yes. Offline access needs additional space. Aqui é o IndexDB. Se o browser, lembra que eu falei que o browser que vai editar onde é que vai ficar o arquivo, onde é que vai ficar o offline e tudo mais, e o espaço, então ele fala isso.
The best way to reach Outlook Web App when you're offline is to select it from favorites. É uma boa ideia. That's it. E você clica aqui. Se eu confirmar aqui, Offline Settings, já está on. Adiciona esse cara aqui. Não preciso adicionar, mas é uma best practice. Coloca esse cara aqui como favorito. Ó, lembra que ele falou do you want to allow Office 365 to exceed the storage limit on your computer? Isso aqui é para ele aumentar o tamanho default. E ele funcionará quando eu não tiver acesso à internet. Ele vai deixar em queue. Claro que se eu tirar a internet aqui, a sessão vai cair e eu não consigo apresentar mais nada. Tentamos fazer um lab aqui onde tinha duas conexões, uma para a sessão remota e outra para a internet, só que não deu muito certo. Porém, você pode testar no seu ambiente Office 365, é muito simples. Você não precisa mudar nada na organização. Pega o seu usuário final, clica aqui, Offline, Enable, tira o cabo da rede. Pode fechar, abrir o browser, pode fazer o que for. Você vai conseguir mandar, enviar e-mails. Você vai conseguir mandar e-mails, que é enviar. Claro, você não vai conseguir receber, porque você não vai ter conectividade. Porém, aqueles e-mails enviados ficarão na queue. Eles não ficarão aqui, eles ficarão na queue, no outbox. Ou seja, os e-mails que você enviar ficarão na outbox e quando você tiver conectividade, você vai enviar e receber os seus e-mails. Como funciona isso? Como eu falei, número 1 ali na setinha, assim que a gente habilita, a gente faz o sync inicial e armazena data localmente pelo browser, que seria o IndexDB do Internet Explorer. Número 2, as ações tomadas pelo cliente, que é o Outlook Web App, claro, elas ficam queued, ou seja, em fila no Offline Store, ou localmente no computador, que é o arquivo criado pelo browser. E o 3 ali é quando eu tenho a conexão. As mensagens são enviadas assim que tivermos conectividade com os servidores na nuvem, que são server updates. Ou seja, 1, salvo local no IndexDB. 2, elas ficam em fila e passam para o processo de replay. E o 3, assim que eu tenho conectividade, server updates. Aqui eu peguei essa tabela aqui de uma seção das funcionalidades do OA, do modo Outlook Web App do Way15. Claro, eu não vou rever todas elas, são muitas funções novas. Porém, eu recomendo o que eu apresentei aqui, que é o próprio LinkedIn. Se eu não me engano, ele faz um modo fácil de manusear e acompanhar draft, que seria o draft saving. Modo de visão do calendário, que seria dia, semana, mês, que nada mais é do que isso aqui. Eu consigo estender a visão aqui do lado esquerdo, do lado direito, o que eu vou ver, se é dia, semana, se é mês. E ele vai alterar isso. E focando ali no que eu falei do... Deixa eu voltar na sessão aqui. Ali. Do que eu falei, lembra que se você quer ter essa funcionalidade do modo offline, atualize o seu Internet Explorer para a versão 10. Os 7, 8, 9 devem ser atualizados para a versão 10. Você pode ler aqui as outras coisas que temos. Temos Photo Preview em Attachment. Você manda um JPEG. Você recebe uma mensagem com JPEG. Você clica em cima da mensagem. Já está o preview da imagem. Do que você vai receber daquela imagem. Preview Text. E simplesmente o modo que ele agrupa as mensagens já é bem melhor do que a gente tinha no Wave 14. Alguns links que a gente vai compartilhar. Esse Advanced Privacy Options for Admins, que é para os administradores. O que eu falei dos browsers suportados, eu tenho um link aqui para me ajudar nessa questão. E as apps. Aliás, enquanto vocês esperam que isso seja disponibilizado para vocês, eu já vou colar aqui na sessão, para quem quiser já dar uma roubada nos links. Para vocês. Aí. E aí eu vou abrir para dúvidas. Quem tiver dúvida, pode escrever aí ou falar que a gente responde aí. Eu sei que é bem simples, né? A modo de offline é uma coisa bem tranquila. O pessoal tem alguma dúvida como ele funciona, como habilitar isso?
o usuário final. Uma das dúvidas que eu fiz mesmo quando a gente teve teve uma apresentação dessa funcionalidade essa dúvida foi uma dúvida boa. Como habilitar isso? Porque lembra que é o usuário final, que ele vai lá no browser e habilita essa funcionalidade. Como que eu faço isso para a minha empresa inteira? Sem ter que o usuário final ir lá e habilitar. Dá para fazer isso? Dá. Você faz uma política, um group policy, onde você altera um registro no browser. Porém, lógico que eu não vou focar aqui como fazer isso, como entregar isso, porque isso é mais parte de consultoria, uma parte onde você vai ver lá, sentar com o seu consultor, fazer um plano fazer um address para fazer como que eu habilito isso para a empresa inteira. Porém, a resposta que a gente teve do time de produto foi isso pode acontecer, você pode fazer isso. Porém, como é uma opção local que o usuário tem, ou seja, aqui no browser mesmo, offline, quando você faz esse turn on e turn off, claro que ele muda alguma coisa no browser. Então, você consegue fazer isso para a empresa inteira, você consegue criar uma group policy lá para organization unit de todos os usuários, ou, claro, você faz uma segregação, você aplica a política para só algumas organization units específicas, ou o que você preferir. E aqui você pode também selecionar quais pastas você vai sincronizar offline. Então aqui você começa a selecionar folder, inbox, draft, lógico que eu não tenho muita estrutura aqui, você pode selecionar só teste, posso selecionar todas. Eu geralmente não mudo, não coloco manual, eu coloco todas. Eu usei isso quando eu fiz a última viagem, funcionou muito bem, porque eu não estava conseguindo abrir o Outlook no dia que eu estava no avião, então eu usei o offline mesmo, me atendeu muito bem e funcionou, que é o principal. Então, alguma dúvida, pessoal? Eu vou focar aqui, então, vou explicar da próxima sessão, vai ser dia 2 de dezembro, mesmo horário. Eu e o Rodolfo, a gente vai falar de Mailbox Auditing, a gente vai falar das opções existentes para o administrador de Office 365, como é que ele habilita a opção de auditoria para Mailbox, que é diferente de administrador e Mailbox. Ou seja, muito cliente vem para a gente falar, eu preciso de um log de audit. Existem logs diferentes de auditoria. Existem log de Mailbox, de non-owner, existe log de administrador. Então, a gente vai focar nessa sessão em Mailbox. Então, é um log do que foi feito naquele Mailbox e por que isso é útil. Isso é útil porque você pode ter uma Mailbox compartilhada com 20 usuários e alguém deletou um e-mail algum dia e você não sabe onde está esse e-mail, porém você quer saber quem foi que deletou para saber se essa pessoa tem esse e-mail em algum lugar. Se você não tiver a opção de auditoria, você não tem essa informação. Ou seja, se você faz um compartilhamento de uma Mailbox, a auditoria dela é algo, eu diria, essencial. Então a gente vai explicar como habilitar, como exportar o log, como ler o log. O log ele vem em formato XML, o log vem em formato no Graphic User Interface, como eu faço um range específico do log, como é que eu exporto ele, leio ele, como que eu habilito. O Rodolfo vai fazer uma demo session disso para a gente também no dia 2. Não está confirmado ainda, porém, em janeiro a gente está pensando em fazer algo de litigation hold. A gente não, o Rodolfo vai apresentar de litigation hold porque eu estarei de férias. Então, recomendo aí vir na sessão de 2 de dezembro, veja o que a gente vai falar de Mailbox Auditing, que é muito interessante, a gente já publicou um blog externo no blog de Latam disso, e veja quando vai ser a sessão de Litigation Hold, porque aí eu estou focando em 3 coisas que eu gosto muito de falar, que a gente focou no mês passado de Exchange Online Archiving, a gente vai falar de Mailbox Auditing e vai falar de Litigation Hold. A gente que depois disso vai falar um pouco de Journaling, que está 100%. Então, muito obrigado, pessoal, por participar aí da sessão. E Mailbox Search, isso, Litigation Hold e Mailbox Search. Boa. E muito obrigado aí por participar da sessão. E a gente vai mandar depois um link que a gente vai disponibilizar o acesso do vídeo no YouTube. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.